Meus livros têm títulos que pedem explicações, geralmente, né? Eu tenho livros que as pessoas têm, às vezes, vergonha de ler o título na igreja, ou ficam confusos sobre o título dos livros. E quando o título do livro é Este Deus é Meu Diabo, você precisa explicar um pouco o que é que você quer dizer com isso, não é? Porque sabe-se lá que loucura é essa que tá vindo da cabeça desse cabo aí que tá falando essas coisas. Esse livro nasceu porque o Arthur nasceu surdo. Essa é a melhor forma que eu tenho pra descrever. Mas deixa eu voltar um pouco atrás. Quando a gente passou pela pandemia, a gente passou por períodos um tanto difíceis nas nossas vidas como membros de igreja, como parte da população comum. E quando a gente, em março de 2020, teve o primeiro lockdown, eu fiquei pensando sobre no que pregar pra igreja num período em que tava todo mundo passando por tribulações um tanto intensas. Foi quando eu fiz uma série de sermões pra minha igreja, que virou um outro material, pregando sobre pandemia. Depois a gente voltou até aqueles cultos online, vocês lembram disso? Tá todo mundo tendo culto online. E aí a gente pregou algumas coisas sobre sofrimento, sobre vida com Deus, sobre como lidar com aqueles momentos todos. Mas aí a gente voltou a ter cultos presenciais. E o retorno aos cultos presenciais, ali ainda perto do fim de 2020, foi particularmente complicado. Porque era uma série de medidas de distanciamento, era uma série de confusões, até polêmicas envolvendo o quanto a igreja deveria assentir a essa ou aquela prática de cuidado sanitário. E a gente, como pastor de igreja, fica imaginando como é que podemos servir e ajudar a nossa própria comunidade em períodos tão extremos. Foi quando eu tive a ideia de expor o livro de Jó para minha própria igreja. O livro de Jó é um livro complicado. É complicado por alguns motivos. Primeiro, porque é um livro difícil de pregar. Você tem no livro de Jó muita teologia ruim, né? O livro de Jó é um livro em que boa parte, a parte substancial do conteúdo de Jó, são os amigos de Jó mentindo sobre Deus e azucrinando Jó. E aí você pensa, como é que eu prego em um texto que tem verdade e mentira misturada, em que boa parte desse livro são os amigos de Jó jogando contra Jó algumas verdades que nem sempre são tão verdadeiras assim, Jó se defendendo, às vezes com nem tanta sabedoria assim. Como é que eu prego em um texto que tá errado? Não porque a palavra de Deus tá errada, mas porque aquilo que aquele personagem está dizendo é escrito para que a gente saiba que é errado. É como um pecado registrado na escritura. Parte do discurso que inunda o livro de Jó é Deus mostrando pra gente: esse é o discurso de alguém que não me entendeu, de alguém que não entendeu o que é o sofrimento. São os amigos de Jó discursando ali. O texto também é difícil de pregar porque o livro de Jó é muito verborrágico. Você tem muito texto, muito conteúdo, muita fala para transmitir verdades às vezes muito pontuais sobre o livro de Jó. Mas havia algo pior que fazer o livro ser difícil de ser pregado na igreja. É que o livro de Jó é intragável. É contraintuitivo. É um livro onde Deus provoca o diabo. Não é o contrário, às vezes a gente lembra o contrário, né? Para deixar o texto mais palatável. Mas Deus provoca o diabo para prejudicar a vida de Jó, a fim de provar pro diabo a fidelidade de Jó. E é um negócio meio complicado, porque, puxa, Jó tava vivendo a vida dele de boa, crente, amando ao Senhor, fazendo tudo certinho, e Deus é quem toma a iniciativa de desgraçar a vida daquele pobre coitado. E aí Jó, que era um homem rico, era um homem próspero, era um homem santo, era um homem íntegro, que sacrificava pelos filhos, na possibilidade dos filhos terem pecado sem ele saber. O homem é descrito o homem mais justo que viveu até aquele tempo. Ninguém era mais justo que Jó. Deus toma a iniciativa de destruí-lo. É um livro difícil de ler. É um livro doloroso, a gente chega lá. Não parece o Deus que nos ensinaram na escola. Não parece o Papai Noel que nos ensinaram que é o Deus da Escritura. Mas o livro de Jó nos mostra um Deus que entrega deliberadamente, conscientemente, sofrimento para o seu filho mais justo, o que parece contraintuitivo a tudo que nos ensinam como essa teologia da prosperidade ou essa teologia do bem-estar, onde ir para a igreja e encontrar Jesus é quase tudo sobre como me sentir melhor. Por que eu vou para a igreja? Porque eu quero me sentir melhor comigo mesmo, porque eu quero encontrar paz pro travesseiro, porque eu quero uma vida mais saudável emocionalmente. E quando você lê o livro de Jó é contra tudo isso. O livro de Jó mostra um homem que viveu em justiça, recebendo como paga da sua justiça uma vida miserável, uma vida de dor e de sofrimento. Porque era justo. Não foi apesar da justiça. Jó não sofreu apesar de ser justo. Jó sofreu porque era justo. Deus viu a justiça de Jó e, em resposta à justiça de Jó, o que Deus entregou foram sofrimentos inenarráveis. O livro de Jó não parece fácil, porque não parece o Deus que a gente gostaria de ter, mas é o Deus que é revelado na Escritura. É o Deus que mostra um Jó fiel, justo, que ainda assim recebe da mão do seu Senhor uma vida presente que foi miserável por um tempo. E aí isso começa a fazer a gente pensar um pouco sobre o que é que faz esse livro ser tão maravilhoso, apesar dele ser um livro tão intragável. O que faz o livro de Jó ser maravilhoso para mim é o modo como Deus não tem vergonha de, por meio do livro de Jó, revelar que ele está no sofrimento, de que Deus se faz presente no sofrimento de forma muito intensa e muito real. A gente muitas vezes é ensinado a tirar Deus da dor, tirar Deus da dor. Então, quando as coisas dão errado,
quando a doença vem, quando a pobreza vem, quando a tristeza vem, quando as coisas parecem não funcionar, o que a gente faz? Foi o diabo, foram as circunstâncias, foi o azar. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é quem me traz o bem-estar. Então, se eu tô numa situação difícil, é porque Deus está longe. Então, para eu ficar bem, eu tenho que me aproximar de Deus, porque Deus está longe. E foi quando Deus se aproximou de Jó que a vida de Jó ficou mais difícil. Porque, no fim das contas, o livro de Jó nos mostra e nos lembra que essa vida, desse lado da eternidade, é uma vida que significa muito pouco diante daquilo que a gente recebe por meio dos instrumentos amargos de Deus para valorizar mais a outra vida. A grande mensagem do livro de Jó é de que Deus usa o sofrimento terrível que cai sobre aquele homem para que Jó visse Deus mais profundamente. O que Jó não sabia é que, à medida que ele vai fazendo um monte de perguntas difíceis e complicadas ao longo do livro, é que quando ele encontrasse o Senhor, aquelas perguntas não significariam mais nada. E aquelas perguntas não teriam nenhum sentido, porque ver Deus já respondia tudo. Jó pergunta, por que é que eu tô sofrendo? Qual foi o meu erro? Qual foi o meu pecado? Por que é que Deus me permite passar por isso? Por que é que Deus não me mata logo? E quando eu encontrar Deus, eu vou colocar Deus na parede e ele vai me responder. E às vezes a gente tem essa conversa, né? Quando você encontrar Deus, o que é que você vai perguntar pra ele no último dia? O livro de Jó nos diz que quando encontrarmos Deus, não vamos perguntar nada. Porque ver Deus já vai ser resposta o bastante. Porque encontrá-lo já vai responder tudo. Porque tê-lo já é resposta para todos os mistérios desse lado da eternidade, daquilo que não entendemos. O livro de Jó é poderoso porque o livro de Jó nos mostra um sofrimento injusto. Jó não fez por merecer aquilo. Às vezes a gente tenta achar razoabilidade. Não, Jó sofreu aquilo porque Jó, na verdade, era pecador. E todo pecador merece sofrimento mesmo. E nenhum de nós escapa do sofrimento desse lado da vida, faz parte e tal. Ok, mas o que o livro de Jó quer nos dizer é outra coisa. Às vezes a gente olha para a Bíblia de forma muito sistemática. Então a gente olha a partir de Romanos, a partir das grandes revelações sobre o pecado do homem, e a nossa resposta para o problema do mal é: bom, o homem sofre porque o homem é pecador e merece sofrer, e é isso aí. Ok, essa é parte da resposta. Mas o livro de Jó quer nos dar uma resposta diferente. O livro de Jó nos mostra um sofrimento que é injusto. É injusto que Jó sofre. Jó não merecia aquilo. Essa é a mensagem do livro. Ainda assim, Deus foi gracioso em fazer Jó passar por tudo aquilo. Porque aquilo foi um instrumento de Deus para fazer com que Jó tivesse mais fé. Foi um instrumento de Deus para fazer com que Jó conhecesse mais o Senhor. Foi um instrumento de Deus para nos dar um exemplo maravilhoso. Um exemplo que a gente só encontra em Jó e não encontra em nenhum outro lugar da Escritura. Um exemplo de um homem que pedia para morrer e que mesmo assim é tratado no Novo Testamento como um exemplo de perseverança e paciência. Isso é muito doido. E se você não conhece a história de Jó, só ouve a história de Jó, o cara que sofreu e permaneceu fiel. Aí você lê Jó, o exemplo de Jó, a paciência de Jó. Você diz, puxa, Jó foi um cara que sofreu e nem tremeu. E em Jó capítulo 3, Jó tá pedindo pra morrer. E a grande pergunta é, como é que eu posso ser um exemplo de paciência pedindo pra morrer? Como é que eu posso ser um exemplo de perseverança se no sofrimento eu tô pedindo pra Deus acabar com a minha vida, amaldiçoando o fato de ter nascido? E essa é a maravilha do livro de Jó, é mostrar o quanto podemos ser fiéis, amados por Deus, e como podemos nos enxergar como salvos, crentes verdadeiros, mesmo quando o nosso emocional está destruído, mesmo quando a gente olha para dentro e o que encontra dentro da gente é desesperança. Jó é o exemplo de paciência, é o exemplo máximo de perseverança pedindo para morrer, sem entender por que sofria. Jó não entendia, Jó não sabia por quê, Jó não sabia. E o que Jó não sabia é que Deus estava completamente por trás do sofrimento dele. Uma das grandes maravilhas da gente ler o livro de Jó é perceber que existem muitas coisas que nós não sabemos. E isso é revelador, porque Jó não sabia que ele era o homem mais justo da terra, não havia essa declaração em canto nenhum que Jó pudesse ler. Jó não sabia que Deus o aprovava, que Deus estava do lado dele naquele sofrimento. Isso era um dos grandes tormentos de Jó, porque Jó passa o livro inteiro querendo entender por que é que Deus o abandonou. Ele não entendeu que aquele sofrimento era Deus se aproximando dele. Jó não sabia que Satanás estava retido por Deus durante tudo aquilo, porque parecia que Satanás estava solto, né? Satanás estava atacando Jó, mas Deus limitava o ataque de Satanás sobre Jó o tempo inteiro. Jó não sabia disso. Jó não sabia que ele seria recompensado no final, de que ao fim das contas Deus restituiria o que Jó perdeu. Jó não sabia que no final das contas tudo aquilo faria ele encontrar Deus de forma mais profunda. A gente acha que o sofrimento nos afasta do Senhor, e a verdade é que o sofrimento nos aproxima. Então, quando eu expus o livro de Jó na minha igreja em 15 sermões, eu queria gerar isso na minha própria comunidade, lá na Manaim. Eu queria que no meio daquele sofrimento, durante a pandemia, graças ao bom Deus, nós não perdemos nenhum irmão por Covid durante a pandemia, mas muitos irmãos perderam muitas pessoas. Nós temos muitos médicos na igreja, então muitos deles estavam na linha de frente do combate à pandemia, muitos estavam com o psicológico destruído. Eu ligava para alguns membros da igreja, dizendo, pastor, morreu 4 hoje no meu posto, morreu 5 hoje no meu posto. Foi um tempo terrível para muitos deles. Muitos médicos perderam parentes, muitos que trabalhavam na área de saúde estavam muito mal. Vários irmãos perderam tios, avós, primos,
Foi um tempo muito terrível, muito negro para nossa comunidade. Quando chegou na segunda onda, novamente, não perdemos ninguém, graças a Deus, mas toda semana no grupo da igreja era 3 que mandavam mensagem dizendo: essa semana faleceu meu vizinho, faleceu meu patrão, faleceu meu tio, faleceu meu amigo. E eu tava em São Paulo, eu tinha terminado de pregar todo o livro de Jó em 15 sermões da Manaim. Eu fui convidado para pregar em uma igreja em São Paulo, do meu amigo Isaac Siksu. Era um acampamento de carnaval que não aconteceu por causa da pandemia, e aí eu fui pregar na igreja dele mesmo. Aqueles cultos com inscrições e tudo mais, onde para poder entrar no culto tinha um limite de pessoas, aquele negócio todo. Eu ia dar umas palestras no sábado à noite, pra mocidade, sobre cosmovisão, mas eu ia pregar no domingo de manhã também. E no domingo de manhã, quem for pregador que viaja, sabe como é que funciona, você só sabe que vai pregar quando chega no culto. Porque você tem 30 sermões ali nos seus esboços, e você meio que nunca prepara um sermão para a viagem. Você prega o que você já pregou na sua igreja. Eu preparo sermões para pregar na Manaim, e quando eu viajo, eu vou em outras igrejas, eu requento algum sermão e prega em outro lugar. Eu tava decidindo o que pregaria no domingo de manhã. O Isaac não estava lá porque estava pregando no velório do pai, porque o pai faleceu de Covid. Algumas semanas à frente, a mãe faleceria de Covid também, ele teria perdido o pai e a mãe, e ele próprio pegaria Covid e ficaria 40 dias na UTI, mas sobreviveu, graças a Deus. E eu ia pregar domingo de manhã, eu tava procurando o que pregar. Quando eu recebo uma ligação no sábado à noite, quem me liga é a Karine. Karine Laurindo é uma membra da Manaim, esposa do Lucas Laurindo. O filhinho dela tinha acabado de nascer, o Arthur. E ela me liga e diz: pastor, eu queria falar com o senhor porque eu queria que você fosse um dos primeiros a saber. A gente fez alguns exames e tal, e aparentemente o Arthur nasceu surdo. Ele não ouve nada, deu algum problema, alguma coisa e tal. Ninguém entendia direito ainda, mas ele não ouvia. Era tudo que se sabia na época. Posteriormente, essa virou uma história, um testemunho muito poderoso na Manaim, porque descobriu-se uma síndrome que o Arthur possuía, descobriu que a surdez dele não era total, algumas coisas eram reversíveis. Hoje o Arthur usa aparelho auditivo, e usando aparelho auditivo, ele já escuta muito bem, mas naquela época foi um tempo mais negro na história do Lucas e da Karine. E eu, depois que eu ouvi, conversei, tentei consolar um pouco, eu disse: Karine, eu não disse isso na hora, mas depois, domingo de manhã, eu mandei mensagem pra eles, mandei mais uma mensagem de consolo e disse: Karine, aqui é o link da transmissão do sermão que eu vou pregar aqui em São Paulo. Eu vou pregar pra vocês. Eu vou pegar aqui o livro de Jó, eu preguei Jó 1 lá na Manaim, vou pregar Jó 1 aqui de novo, mas eu não vou pregar pra igreja aqui em São Paulo, não. Eu vou pregar só pra vocês dois. E escutem aí, como um parte do processo de consolá-los nesse tempo de dificuldade e de dor. E quando eu fui lá, eu preguei um sermão cujo título era Este Deus é o Meu Diabo. O título do sermão vem de que quando o Piper escreveu o livro Coronavírus e Cristo, durante a pandemia, ele falava que Deus nos enviou a pandemia. Era uma coisa que ele falava. Deus nos enviou esse período de doença. E quando ele escreveu esse livro, um cara comentou no Twitter, nunca esqueci. Ele postou lá o trecho dizendo que Deus mandou a pandemia, e o cara disse: este Deus é o meu diabo. O cara que dá título ao meu livro, eu esqueci o nome dele, mas foi um tweet, certo? E aquilo me marcou profundamente. O cara disse: este Deus é o meu diabo. O Deus que envia uma pandemia não é o meu Deus, isso é o diabo pra mim. E eu tenho plena convicção que Deus enviou a pandemia. Eu tenho plena convicção que foi Deus que mandou pra gente esse período de dificuldade, porque no livro de Jó, foi Deus que mandou toda aquela desgraça sobre Jó. Eu lembro quando eu preguei Jó 1 na Manaim, primeiro sermão, eu sentei ali no fim do culto, chegou um visitante pra mim. O visitante chegou e perguntou: sou o pastor titular da igreja? Eu disse: sou. Ele disse: não foi Deus que mandou a pandemia. A primeira coisa que ele falou. Eu disse: foi não, irmão? Ele: foi não. Eu perguntei: quem foi? Ele disse: foi o Bill Gates. Aí eu fiquei meio que sem saber o que responder na hora. Eu disse: irmão, mas quem é que... Ele disse: é porque os governantes do mundo que fizeram a pandemia. Eu disse: irmão, mas quem é que governa o mundo? São os Illuminatis, os reptilianos, o George Soros, sei lá. Quem é que no fim das contas governa o mundo? Se não Deus. Não é Deus que governa o mundo por cima de qualquer conspiração ou grupo, o que quer que seja. Se é Deus que governa o mundo assim, se foi o Bill Gates que mandou a pandemia, né? Eu entrei na loucura dele lá, né? Se foi o Bill Gates, não era Deus. Não foi Deus estar por cima até das decisões de Bill Gates. Aí ele foi embora, se virou e foi embora, não quis conversar não. Mas às vezes a gente olha para as coisas no sentido muito humano, tendo dar respostas às vezes que vêm, sei lá, de qualquer lugar. No fim das contas, a grande pergunta que a gente tem que fazer é: quem é que governa a realidade? Quem é que governa a existência? Quem é que governa sobre vírus? Sobre pandemia, sobre laboratórios, sobre vacina, sobre remédios, sobre... Quem governa sobre tudo no fim das contas? Quem governa sobre tudo é um só. Quem governa sobre tudo é o Senhor. E é o Senhor quem nos envia os momentos de dificuldade. É o Senhor que nos envia os momentos de dor. O primeiro sermão, então, o primeiro capítulo desse livro, que se chama Esse Deus é Meu Diabo, é uma forma de mostrar que Deus está por trás dos momentos de dor e de dificuldade que Ele nos dá, mesmo quando isso é trabalho do diabo. Jó 1 nos ensina que até quando o diabo trabalha, Deus está trabalhando. Isso é muito forte de se dizer, né? Mas eu gosto de uma frase do reformador alemão Martinho Lutero. Lutero gostava de umas frases meio polêmicas, né? Se Lutero tivesse Twitter, ia ser uma loucura. Lutero dizia: até o diabo é o diabo de Deus. E às vezes eu via umas coisas no Facebook, às vezes era Jesus assim numa queda de braço, e o diabo no outro lado assim, ó. Já viu? Se quer que Jesus ganhe,
curta. Você quer que o diabo ganhe? Compartilhe. Sabe essas coisas meio doidas assim? E, gente, o diabo não tá na queda de braço com Jesus. O diabo tá na coleira de Jesus. O diabo tá limitado. Ele pede permissão pra tocar em Jó. Ele é limitado até onde ele pode tocar em Jó. O diabo tá limitado à ação de Deus. No fim das contas, o diabo tenta tocar em Jó e Deus está trabalhando para o benefício de Jó no meio da ação do diabo em Jó. Isso me lembra muito Romanos capítulo 8, porque Romanos capítulo 8 fala que nós somos mais do que vencedores, porque nós somos feitos mais parecidos com Jesus, como? Na morte, na tribulação, na angústia, na dor, na profundidade, no perigo, na espada. Como é que nós somos mais do que vencedores no meio da tribulação? Ora, o que é vencer a tribulação? É não deixar a tribulação te derrubar, né? Como é que eu venci a batalha contra o diabo? Ele não me derrubou. Só que nós não somos só vencedores, somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós não simplesmente não sucumbimos com a tribulação por causa da ação de Deus, mas nós somos aperfeiçoados pela tribulação. A tribulação se torna a ação de Deus para o nosso bem. Não porque amamos a dor, não porque amamos o sofrimento, não porque amamos a dificuldade, nada disso. Se a gente pode fugir e evitar o sofrimento, a gente foge. Mas quando o sofrimento se torna inescapável, aquilo que o sofrimento gera em nós é a ação de Deus para o nosso benefício, para nos tornarmos mais parecidos com a imagem de Jesus. Por isso que o modo como o livro de Jó nos mostra Jó como um servo justo que sofre, nos lembra justamente a história do nosso Salvador, que é um Jó muito perfeito, muito melhor. Jó era um homem justo, mas ainda era um pecador. Jesus, por outro lado, era a plena e perfeita justiça, sem nunca ter pecado. Jó sofre por causa da sua justiça. Do mesmo jeito, nós temos um Jesus que sofreu por causa da sua justiça. Jesus é o melhor e mais perfeito Jó, que Jó nunca conseguiu ser. E por causa da justiça de Jesus, nós temos uma salvação que Jó vislumbrou, desejou e que encontrou no fim das contas quando encontrou o seu Deus em definitivo. Não simplesmente quando algumas coisas lhe foram devolvidas, não quando ele teve mais filhos ou mais bens ou mais recursos, mas quando ele encontrou o seu Deus de forma verdadeira. O capítulo 2 do livro se chama A Fé num Caco de Telha. Nesse capítulo 2 eu tento mostrar como Jó conseguiu permanecer crendo mesmo quando as dificuldades se intensificaram contra ele. Satanás tocou no corpo de Jó. O texto sobre a doença de Jó é muito forte. Jó diz que vermes entravam e saíam de suas feridas. É uma linguagem muito dura para falar do que aconteceu com a carne e com a pele de Jó. Eu tentei dar uma pesquisada se havia alguma doença que gera isso. Existem alguns registros médicos, mas nada muito conclusivo. Era um estado muito extremo, era uma doença espiritual mesmo, vinda pelo diabo. Como é que você tem uma doença que gera um tipo de putrefação na tua pele que bichos, vermes já estão comendo tua pele? É muito doloroso. Ele perdeu no mesmo dia todos os seus bens, todos os seus recursos, todo o seu dinheiro. O único familiar dele que não morre é a mulher, mas ela fica lá enchendo o saco dele, né, brigando com ele. Parece que Satanás entendeu que a mulher enchendo o saco era pior do que a mulher morta, né? Então a mulher fica lá dizendo: amaldiçoa Deus e morre, amaldiçoa Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus, abandona esse teu Deus. Jó, que deveria ter um esposo do lado para consolá-lo em tanto sofrimento, ou para sofrer ao lado dele, ela se torna parte da acusação contra Jó. Os amigos de Jó chegam para maltratar ainda mais Jó. Então os amigos deveriam ser instrumento de consolo e de conforto. Os amigos começam a acusar Jó. Ninguém pode estar sofrendo tanto se não for em pecado. A única forma de alguém estar sofrendo de forma tão terrível, tão espiritual, porque não foi um acaso, veio um vento do Oriente que derrubou uma casa, fogo caiu do céu e consumiu os servos. Isso eram coisas espirituais, era ação de Deus. Ninguém poderia estar sofrendo tanto se não tivesse com pecados ocultos e escondidos a serem confessados. Jó diz: então qual é? Me diz qual é o pecado que eu confesso agora. Me diz que eu confesso. E Jó sofre tudo isso e tem os amigos o torturando. Tem um teatrólogo judeu que escreveu um livro chamado Jó ou A Tortura pelos Amigos. E Jó foi torturado. Jó foi torturado por Deus, Jó foi torturado pelo diabo, Jó foi torturado pela esposa, Jó foi torturado pelos amigos. E a grande história do livro de Jó é uma grande história de uma tortura que acontece psicologicamente de amigos no meio do sofrimento culpabilizando Jó por toda aquela dor. Jó só tinha um caco de telha. Era a única posse que sobrou para Jó. Foram feridas, pústulas, dor, sofrimento e um caco de telha, como a única coisa com a qual ele poderia encontrar ainda algum nível de conforto, que era se raspar com um pedaço de barro que ainda de alguma forma saciasse ali as pústulas que estavam sobre ele. O capítulo 3 do livro se chama Como Crer Se Eu Quero Morrer, e fala justamente da oração de Jó, a primeira oração de Jó, porque Jó no capítulo 1 e no capítulo 2 ele é muito forte, né? Capítulo 1, você tem um Jó que diz: Deus deu e Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Nu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, louvado seja o nome do Senhor. Mas chega uma hora que Jó não aguenta mais. E aí a gente tem no capítulo 3 Jó dizendo: eu quero morrer, Deus me livre de mais sofrimento, sei lá o que foi que eu fiz, que Deus me consuma, maldito seja o dia que eu nasci. Não dá mais, Deus me leva. Jó não aguenta mais.
É muito forte saber que Jó continuou sendo crente nos desafios psicológicos mais profundos. Às vezes a gente acha que o crente, se ele encontrou Jesus, ele não tem depressão, não tem dor, não tem dificuldade mais, não tem estresse. Rapaz, eu encontrei Jesus, agora está tudo bem, eu estou de bem com a vida. Jó não estava de bem com a vida. Um exemplo de paciência pedindo para morrer. É maravilhoso saber que, para além da vida perfeita do Instagram, da vida perfeita dos púlpitos, dos altares, existe uma fé genuína em crentes miseráveis. O livro de Jó, então, nos dá a esperança de que quando eu me sinto miserável, quando eu me sinto um desgraçado, quando eu acho que minha vida não vale nada, quando a depressão toma conta da minha alma, quando a dor toma conta do meu emocional, isso não me faz menos crente. Pelo contrário, isso me coloca na mesma situação daquele que foi o maior exemplo de perseverança da história do Antigo Testamento, que foi Jó. O livro de Jó nos mostra de forma muito cruel o que a vida pode nos dar por meio da mão forte de Deus, mas nos mostra a grandeza e a maravilha de saber que temos Deus perto, mesmo quando nós só sentimos dor, angústia e sofrimento. Capítulo 4 se chama Teologia Certa para a Dor Errada. É isso. Onde a gente começa a lidar com as argumentações dos amigos de Jó contra Jó. A primeira grande argumentação, acho que é Elifaz, que é o primeiro que fala contra Jó. Ele acusa Jó com a teologia perfeita. A teologia dos amigos de Jó não é tão ruim. Eles usam uma teologia muito certa, mas uma teologia certa aplicada a uma dor errada. E esse é um capítulo que eu tento analisar um pouco sobre como é que a gente lida com o sofrimento dos outros. Como é que a gente se aproxima de pessoas que sofrem, às vezes com uma teologia muito corretinha, mas às vezes a nossa teologia correta não é o bastante para lidar com dores que são genuínas, fortes e pesadas. Às vezes a gente acha que a teologia salva todos os nossos problemas emocionais, e a verdade é que mesmo com a teologia certa, às vezes tudo que os outros precisam é da possibilidade de chorar e de sofrer. Jó chega a dizer: vocês estão me repreendendo por palavras jogadas ao vento. Então eu tô aqui sofrendo, eu tô aqui em dor, eu tô aqui na maior dificuldade do mundo, e qualquer bobagem que eu fale em dificuldade, vocês querem corrigir com a teologia de vocês. Vocês não têm a compaixão de me deixar sofrer, Jó diz para os seus amigos. Às vezes, quando a gente está diante da dor dos outros, a dor dos outros às vezes faz as pessoas saírem um pouco do caminho e perguntam por quê. Até o maior dos calvinistas, no meio de sofrimentos terríveis, às vezes pergunta por quê, como é que Deus permitiu isso comigo. A maior falta de compaixão às vezes é corrigir o grito da angústia. Às vezes a maior falta de compaixão é tentar teologizar a palavra de dor que é dita ao vento. Às vezes na dificuldade a gente sofre, e durante a dificuldade não é a hora de teologizar. Quando a pessoa perde o ente querido e quer pular junto no caixão, quando a pessoa se desespera na doença e na dor, a palavra de Deus não diz: corrija a dor dos que choram. É isso que Tiago diz. Corrija a dor do que sofre. Deus não é soberano, então sofrer por quê? Deus não está no controle, então por que você está chorando, irmão? Levante a cabeça. Não, chora com quem está chorando. O cara está chorando, é dor, é dificuldade, chora. E às vezes toda aquela angústia, toda aquela lamúria, todo aquele porquê Deus, toda aquela palavra que às vezes não parece correta teologicamente, tudo aquilo que não parece às vezes coerente com a nossa noção de um Deus soberano, às vezes só precisa ser expresso na dor, para que depois que as lágrimas são secas, a pessoa diga: não, eu entendi, eu só estava sofrendo mesmo. O último capítulo do livro se chama A Humildade do Diabo. É o capítulo 5. Eu gosto muito desse termo, a humildade do diabo, porque me lembra muito Chesterton. J.K. Chesterton escreveu um livro chamado Ortodoxia, onde ele fala que haverá um dia em que os homens serão tão humildes, mas tão humildes, que não acreditarão mais em nada. Porque ele acreditava que a humildade estava fazendo com que os homens parassem de acreditar na possibilidade de acreditar. De forma que já ali no século XX, ter alguma certeza sobre alguma coisa era um ato de arrogância. Crer em alguma coisa era uma arrogância. Ser humilde era não ter certeza de nada. E ele disse que haverá um dia que os homens serão tão humildes que eles não acreditarão mais na tabuada e nas leis de multiplicação, né? Ele diz que isso é a humildade posta no lugar errado. A humildade no lugar errado faz você descrer da própria possibilidade de crer, ao invés de fazer você descrer de si e das suas próprias capacidades pessoais sobre as coisas. Eu acredito que Satanás às vezes tenta nos tentar com humildade também. Satanás tenta tentar Jó por meio de uma postura de humildade, dizendo: Jó, você não é pecador, Jó? É a segunda acusação que vai contra Jó. Jó, se você está dizendo que está sofrendo, que o sofrimento não é por causa do seu pecado, mas você é pecador, Jó. Se você é pecador e está sofrendo, teu pecado tem nada a ver com isso? Claro que teu pecado tem alguma coisa a ver com isso. Claro que você está dizendo, Jó, que você não pecou? E o que é que Satanás queria fazer contra Jó? Queria deixar Jó tão humilde, mas tão humilde, ao ponto de tirar de Jó a força e a esperança de sobreviver. Às vezes o que Satanás quer é que a gente descreia de nós mesmos tão profundamente que a gente não tenha mais esperança de que a gente pode permanecer, que a gente pode aguentar e continuar. Às vezes existe um tipo de humildade que é maligna. Existe uma humildade que é terrível. Não, eu tô sofrendo é porque eu mereço mesmo. Não, eu tô sofrendo é porque eu sou pecador mesmo. Não, eu tô sofrendo, Deus vai acabar comigo mesmo. Que eu mereço tudo isso. Eu fiz por onde tudo isso.
E Deus não queria que Jó dissesse que fez por onde. Jó não queria que Deus soubesse. Jó só queria que Deus só queria que Jó permanecesse. A gente passa tempo demais tentando achar a justificativa, a racionalização, a teodiceia. Na teologia, teodiceia é o termo técnico usado para explicar o sofrimento, o mal da teodiceia. Só que teodiceia no grego significa literalmente a justificação de Deus, a desculpa de Deus. Como é que eu desculpo o fato de existir sofrimento no mundo? E a última coisa que a gente precisa é dar desculpa para Deus. É dizer, por que existe sofrimento no mundo? Por que eu tô sofrendo tanto? Por que tá doendo tanto? E a melhor resposta é, às vezes eu não sei. Eu sei que a gente vive debaixo do mundo de pecado, eu sei que a gente vive debaixo do mundo de dor, de sofrimento, mas eu não sei por quê. Às vezes eu lembro de uma história, um irmão, acho que era pós-pandemia, já me ligou, passando por dores terríveis, sofrimentos na vida dele horrorosos e coisas muito difíceis acontecendo. E era dor, era sofrimento, era injustiça, e era uma dor atrás da outra, uma batalha atrás da outra. Foi 1 hora dele falando no telefone, e ele disse, pastor, por que eu tô passando por isso tudo? E eu dei a última resposta que você quer que seu pastor lhe dê. Eu disse, eu sei lá. Eu não faço a menor ideia, irmão. Por que isso tudo? Sei não. O que é que Deus quer me ensinar, pastor? Eu disse, eu não sei. Às vezes não tem uma relação de causa e efeito direto e Deus quer lhe ensinar, eu tô sofrendo isso pra aprender tal coisa diretamente. A certeza que eu tenho é que todo sofrimento, toda dor, é um instrumento para nos fazer mais parecidos com o servo que sofreu. A certeza que eu tenho é que toda dor e todo sofrimento, seja ele vindo de fora para dentro ou de dentro para fora, sejam dores que vêm de agulhas externas ou de batalhas internas na nossa alma, toda dor que vem sobre a nossa vida é um instrumento de Deus para nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo. Então eu não sei exatamente o que é que Deus quer te ensinar com essa dor específica. Qual é a lição exata que você vai tirar desse sofrimento? Porque tem sofrimentos que não tem lição, entendeu? Tem sofrimento que não tem lição. Qual é a lição que você tira do estupro? Sei lá. Qual é a lição? Olha pelo lado bom. Qual é o lado bom que você olha? Qual é a lição que fica quando você é abusada? Não tem lição. Às vezes você só sofre. Às vezes só dá errado. Às vezes só é uma desgraça mesmo. Qual é a lição que você tira da dor? Não tem uma lição direta. Não tem uma aula que você vai tirar diretamente daquele sofrimento. O que há é uma mudança e uma transformação que existe dentro de você através da perseverança, através de continuar, através de crer contra qualquer circunstância. O livro de Jó é maravilhoso porque nem sempre minha teologia é o bastante para lidar com os problemas emocionais do meu sofrimento. Porque eu tenho minha teologia. Eu sou um pastor, fui pro seminário, eu escrevo livros. Você espera que eu tenha respostas, né? E as respostas que eu tenho, às vezes tão certinhas e tão lógicas como são, não são suficientes quando a dor começa a doer demais. Às vezes a explicação técnica e teórica e teológica não é o bastante para fazer parar de doer. Continua doendo. E eu faço o que com minha teologia quando a dor continua? Eu preciso de um livro bíblico, de uma teologia de fato, que me faça lidar com o sofrimento quando ele é um mistério. O livro de Jó é isso. É sofrimento injusto, é um sofrimento misterioso, é um sofrimento que não tem explicação, que só vai ser explicado com a visão beatífica, quando Jó vê Deus. E quando Jó vê Deus, Deus não dá nenhuma resposta para Jó. Deus faz mais perguntas para Jó no final do livro. E para Jó foi o bastante, porque ele viu Deus. Eu quero ver o que Jó viu. E se para ver o que Jó viu, eu precisar perder tudo, eu acho que vale a pena. Se para ver o que Jó viu, eu passar pela doença, eu passar pela depressão, eu passar pela dor, eu passar pelos períodos longos de desesperança, se para ver o que Jó viu, eu precisar sentir o que Jó sentiu, o livro de Jó tá aí para dizer que vale a pena. Mesmo quando a gente não entenda. Mesmo quando o sofrimento perdura por muito tempo. Mesmo quando a dor parece sem explicação. Vale a pena passar por tudo isso, porque é muito curto, é muito rápido. Aquilo que Jó diz é maravilhoso. Essa vida é o estado intermediário entre 2 momentos de nada e de nudez. Nasci sem nada, meu filho nasceu e ele não tinha nada. 18 dias que o Bernardo nasceu e ele não tinha roupa, ele não sabia falar, ele não sabia entender o mundo em volta dele. E depois um dia o Bernardo será velho e um dia ele vai morrer e ele vai levar nada com ele. Essa existência é isso, é um estado intermediário entre o nada e o nada. Só o que importa é o que está para depois então dessa existência. No fim das contas, como a gente passa por essa existência, é uma grande oportunidade de louvar o nosso Deus, de servir ao Senhor, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. O que temos, o que acumulamos, o que vivemos, a experiência de vida que pode ser mais farta e próxima para uns, mais dificultosa e dolorosa para outros, no fim das contas são um pequeno detalhe do que essa vida realmente foi feita para ser, que é um caminho para que possamos olhar para a eternidade. No fim das contas, a nossa oração tem que ser a oração de Jó. É pedir para que Deus coloque a eternidade nos nossos olhos. Para que no meio da dor e do sofrimento que eu não entenda, que eu não vejo porquê, que eu não vejo motivo, eu possa crer que Deus está comigo no sofrimento. Às vezes a gente quer sobreviver na dor, tirando Deus da dor e dizendo Deus tem nada a ver com isso. Essa é a resposta que a gente dá para o ateu, né? E o sofrimento no mundo?
E a gente quer ajudar a dizer que não, Deus tem nada a ver com o sofrimento no mundo, é o livre-arbítrio, é o ser humano, é o pecado. Mas quando a gente olha pra gente, pro nosso próprio coração, pra nossa própria vida, aquilo que a gente mais precisa é que Deus esteja no sofrimento. É que Ele seja o causador disso. Porque qual é a alternativa? Qual é a alternativa de um sofrimento que não foi causado por Deus? Saiu a revelia da vontade de Deus? Saiu sem fazer parte do plano de Deus? Eu tô sofrendo e Deus não viu que eu tô sofrendo? É muito mais consolador o absurdo, totalmente contraintuitivo, de que eu encontro mais paz, tranquilidade e perseverança em saber que eu tô sofrendo porque Deus tá me fazendo sofrer. Porque minha doença veio da mão dele. Porque minha tristeza veio da mão dele. Porque minha dor, a dor é plano dele. E isso é maravilhoso porque significa que meu sofrimento não é aleatório, não é um acaso, não é inútil. Deus está trabalhando em mim, mesmo quando parece que é o diabo que tá me tocando. Porque Deus trabalha, mesmo quando é o diabo que trabalha. Para alguns esse Deus é o diabo. Para alguns um Deus que causa dor e sofrimento. Eu não quero seguir um Deus como esse. Mas eu quero seguir o Deus de Jó. Eu quero seguir o Deus de Paulo, o Deus de Cristo. Eu sigo um Cristo que morreu numa cruz. A gente não segue a religião de um vencedor militar. A gente não segue a religião de um Deus intocado. Nós seguimos a religião de um Deus que foi assassinado numa cruz. Que quando volta, ressurreto, com um corpo glorificado, ainda mostra mãos com cicatrizes para os seus discípulos. Quando louvamos a Jesus ainda hoje, nós adoramos a um Deus que tem feridas. Nós adoramos a um Jesus que ainda tem cicatrizes. Isso deveria marcar a forma como a gente interpreta o próprio cristianismo. Não é a religião dos vitoriosos, não é a religião dos poderosos, dos prósperos e superiores, não é a religião dos que estão bem. O cristianismo é a religião dos que estão mal da cabeça. O cristianismo é a religião de quem está precisando de ajuda. É a religião de quem não tá 100%. Mas é maravilhoso, porque ele mesmo disse que ele não veio para os saudáveis. Ele não veio para os sãos. Ele veio justamente para aqueles que não são. Ele veio justamente para aqueles que precisam. Nós somos todos doentes. Por isso que é a maravilha a ideia da igreja como um grande hospital, né? Acho que é mais do que isso, a igreja é um necrotério ali, sabe? A gente já é um bando de morto, acabou, já tá em putrefação, é um bando de Lázaro que ele chamou pra fora. A gente não é só um hospital, é um grande quitanda de causas perdidas. Mas ainda assim, ele nos encontra, nos salva, nos ama, nos traz pra si, nos dá uma boa dose de sofrimento desse lado da eternidade, mas é bem menos do que merecemos e é muito forte aquilo que ele opera em nós no meio da dor. Isso me deixa mais perto de Jesus. Se esse material ajudá-los a se aproximar mais de Jesus e de entender melhor aquilo que Deus está construindo em nós no meio do sofrimento, para mim esse material já valeu a pena. Provavelmente serão 3 livros no livro de Jó. Tenho quase certeza que serão 3. Esse é o primeiro volume. Esse Deus é meu diabo lida com Jó do capítulo 1 ao capítulo 10. E os outros livros lidarão, né, depois quando surgirem, né, estarão aí. Espero que possa ser um material útil para vocês. E é isso que eu tinha para dizer introdutoriamente sobre o livro de Jó. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, assim, perguntar é melhor, né? Falar alguma coisa. Mas se você quiser perguntar alguma coisa sobre o livro, sobre o processo de escrita, sobre o que está escrito, sobre Jó, ou o que é que seja, estou aqui para isso. Senão a gente assina o livro e bate foto, certo? Seu nome, por favor. Gabriel, prazer tê-lo aqui. A minha pergunta é mais geral mesmo, sabe? Você falou várias vezes que Deus está no controle de tudo, né? Aí eu te pergunto, então, qual o sentido de tudo isso? Tipo, né, tá tudo predefinido, então? Sim, entendi. A maravilha da complexidade da revelação bíblica é que nós não vivemos diante de realidades que se anulam, né? Então a gente tem revelação na escritura de um Deus que é soberano sobre cada detalhe do universo. Só que se eu olhar só pra isso, eu tô vivendo um filme com várias pessoas atuando um papel já pré-determinado. Mas a Bíblia também fala que nós somos seres conscientes que agem e que têm responsabilidade sobre o cuidado desse lado da eternidade. Como é que essas duas coisas concorrem? Né? Como essas duas verdades existem ao mesmo tempo? Eu não faço a menor ideia. Só sei que elas existem ao mesmo tempo, porque estão reveladas lá. Sei que as decisões que são tomadas, a vida que é vivida, é uma responsabilidade minha como um ser humano consciente, que vive, que age, que é responsável pelas próprias ações. Mas eu sei que em cada uma das ações tomadas no mundo, há um Deus que guia a história de acordo com sua boa vontade e sua boa mão. De forma que eu sei que eu sou responsável pelas minhas decisões, eu não sou um ser não consciente, eu não estou sendo forçado às minhas atitudes, mas eu sei que é um Deus soberano que age por trás disso tudo. Como é que eu consigo fazer com que essas duas coisas, aparentemente antinômias, existam juntos? Não faço a menor ideia. Só sei que a Bíblia fala das duas coisas. Então eu creio nas duas coisas. Qual o sentido dessa vida? O sentido dessa vida é viver debaixo da soberania da forma que mais eu puder honrar o nome dele que for possível. A Escritura nem sempre dá respostas para as complexidades da verdade da existência, mas ela apresenta como o mundo é. E eu sinto paz nisso. Saber que, apesar da minha liberdade para tomar decisões e gerenciar a minha vida, há um Deus que não se furta de guiar o mundo de acordo com o seu grande propósito. Seu nome?
Gabriel. Prazer, Gabriel. Deus nos olha lá de cima, né? E ao passo que nós aqui na Terra temos a superstição de acreditar que não podemos chamar o nome do diabo ou falar no diabo por ser... Não pense no diabo que ele aparece. Não chama, não fala que vai chamar. É. Enquanto isso, Deus lá de cima nos apresenta como pessoas, né, agradáveis a Ele. Aí você falou isso no sermão, eu fiquei muito, muito curioso. Eu achei um pouco triunfalista. Eu queria entender se tem algum ponto ou se eu posso seguir por essa linha aqui, tá tudo certo. Triunfalista em que sentido? No sentido de que Deus nos apresenta o diabo como pessoas justas. Sim, sim. É o texto, né? É o texto. É como eu entrei naquele, como eu falei no A Humildade do Diabo, né? Como calvinista, eu sou um calvinista, né? Então eu acredito, somos nós dois, não posso falar pra todo mundo, né? Mas eu acredito na famosa doutrina da depravação total do ser humano, né? Todas as áreas do nosso ser foram corrompidas pelo pecado e pelo mal. Então como é que eu posso ser justo? Minha justiça está toda em Jesus, aleluia, né? Mas essa justiça que temos em Jesus gera em nós uma transformação na vida. Vivemos novos comportamentos. O mesmo livro bíblico, que é Romanos, que fala que todos pecamos, não há um sequer que faça o bem, é o livro que diz que quando nós encontramos Jesus, agora nós morremos para as obras mortas, vivemos em novidade de vida. Então existe uma novidade de vida a ser vivida. Isso é maravilhoso, a santidade importa para Deus. E às vezes a gente perde isso quando a gente foca no pecado que nos alcançou e não olha para a santidade que agora trabalha em nós. Há uma santidade que trabalha em nós e há um Deus que se importa com a nossa santificação. Nesse processo de santificação, há um Deus que louva Jó nos céus pela vida de santidade de Jó. Então Deus não é um Deus que nos dá a justiça de Cristo para que vivamos de qualquer jeito. Pelo contrário, é um Deus que nos dá a justiça de Cristo para que vivamos uma vida que honra quem é Cristo. E isso importa para Deus. Ele recebe isso como um aroma agradável, é o que Hebreus vai dizer. Nós nos entregamos agora em sacrifício como aroma suave a Ele. Não mais matamos animais, mas nos mortificamos todos os dias para que Ele receba o louvor. É o que o livro de Jó vai dizer. Deus olha para a santidade de Jó e louva Jó pela vida justa dele. Ah, Iago, mas a nossa justiça não é toda em Jesus? Claro, no sentido absoluto. Nem Jó era bom o bastante para comprar a salvação. Mas a partir do momento em que nós encontramos a salvação, há uma vida que reflete, que é fruto dessa salvação. E isso é visto por Deus e é recebido por Deus também. Senão, nossa santidade não significaria nada. Fui salvo, vivo como eu quiser, pecarei para que a graça aumente, como Paulo vai dizer. Mas não é. Deus se importa com uma vida justa também. Por isso nós buscamos santificação e lutamos contra o pecado todo dia. Ali. Boa noite. Qual o nome da senhora? Munira. Munira. Prazer, Munira. Perdão se for uma pergunta simplista. Nunca é. Nós servimos um Deus que tem feridas, não tem mais. É possível que um crente, na sua sinceridade em oração, ao pedir para parecer com o seu Senhor, é possível que ele esteja pedindo que algum sofrimento na sua vida seja uma resposta de uma oração sincera? Uhum. Sim. Eu não acho que a Escritura nos apresenta o caminho de pedir sofrimento. Nunca. Nunca encontrei isso. Não acho que isso é um caminho bíblico de lidar com as provações dessa vida. Pelo contrário, nós somos não só ensinados a pedir que Deus nos livre do mal e de coisas assim, mas nós também encontramos vários exemplos em todo o Novo Testamento dos cristãos fugindo do sofrimento. Então o livro de Atos é um ótimo exemplo disso. No livro de Atos, as perseguições se colocavam e os cristãos não procuravam perseguição. Eles fugiam da perseguição. Se tornou muito comum um jeito de lidar com o sofrimento durante o período da igreja primitiva, em que parecia que cristãos procuravam o martírio, lutavam para encontrar martírio, queriam ser martirizados. E isso, na verdade, era uma coisa muito esquisita para mim. Porque em todo o livro de Atos, a igreja fugia da perseguição. Atos 7:1, a igreja se espalhou por toda a Ásia Menor para não passar pela perseguição que matou Estevão, por exemplo. Paulo fugiu de perseguição. Jesus escapava de momentos que queriam matá-lo de alguma forma. Então eu não encontro a igreja correndo para o sofrimento. E em nenhum momento eu vejo orações ou algo assim que não seja para que Deus livrasse. Eu vejo Paulo pedindo oração para que Deus o livrasse do mal várias vezes, quando ele escreve cartas para a igreja. Eu acho que essa vida já é tão difícil, naturalmente, que ninguém tem que pedir por dor não, sabe? Essa vida já é imiscuída de muito sofrimento e muita dor. Então, até porque não é o sofrimento em si que a gente quer. Não é a dor que a gente quer. O que a gente quer é que quando a dor se torna inevitável, a gente tenha força e energia para passar por ela e que ela seja um instrumento para o nosso bem. Mas Deus não nos faz o bem só por meio do sofrimento. Deus pode nos fazer o bem por meio de muitas coisas, através da pregação, através da leitura bíblica, através da oração, através de uma vida com Deus, e Deus vai moldando o nosso caráter de muitas formas. O sofrimento é uma dessas formas. Então a gente não precisa pedir por sofrimento. Senão a gente começa a entrar no caminho muito comum no catolicismo romano e em outros movimentos de procurar um tipo de dor consciente em busca de uma elevação espiritual. Então é gente que entra em clausura. Eu já conversei uma vez com uma noviça carmelita. As carmelitas são aquelas mulheres que vivem em celas, descalças, só comendo água e pão,
trancadas e tudo mais. E na cabeça dela, essa era uma vida que mortificava mais a carne. E é muito triste, porque no fim das contas vai contra o que Jesus falou, que o mal do homem não tá fora, né? Tá dentro. As freiras carmelitas entram na cela e levam todo o mal dentro delas. Não é isso que vai tirar. O sofrimento não é... Nós não somos redimidos pelo sofrimento. Nós somos redimidos por Cristo. Cristo sofreu. E o sofrimento de Cristo nos redime. O nosso sofrimento não é força redentora. Então não tem que orar por sofrimento, pedir sofrimento, porque às vezes o sofrimento por si só não faz nada. Se a gente não tiver Jesus como Senhor e Salvador, e o sofrimento, se a gente não souber passar bem pelo sofrimento. Pelo contrário, Tiago vai dizer que no meio do sofrimento a nossa oração é por sabedoria. O sofrimento vem, eu oro pelo quê? Para saber passar por ele. Então isso tem que pegar o nosso coração. Para que eu oro? Eu oro para que quando o sofrimento vier, eu saiba passar bem pelo sofrimento. Porque ele vai vir, não se preocupe não, ele vai vir. Virá, de muitas formas, e em algum momento virá das formas mais difíceis, se não com você e com alguém à sua volta. O que a gente precisa de oração para ter sabedoria para saber passar por isso bem. Pra glória de Deus. Vai mais uma. E depois ele termina se ninguém aparecer. Sobre a fé no caco de telha, né? Sim. Nos dias de hoje, pode ser visto como uma analogia, algo assim que faz com que você suporte aquela dor, embora não seja o caminho correto. Não estou dizendo que o caco de telha foi errado, embora seja errado, o seu irmão fala que é errado, mas ele não queria saber se era certo, ele só queria aliviar a sua dor. Por exemplo, sei lá, um ciclo de amizade, um game, alguma coisa assim que você usa para aliviar a vontade de morrer. Eu falo no sermão sobre a única coisa que Jó possuía era um caco de telha para se raspar. Isso, no fim das contas, vai piorar a dor dele, né? O cara vai estar se raspando com um caco de telha. Isso não é o melhor recurso terapêutico para feridas na pele inteira, né? Mas era a única forma que ele tinha para aliviar o sofrimento, para aliviar a dor dele. E às vezes a gente se encontra nessa situação também. A gente se encontra na vida, desse lado da eternidade. Quando a gente não consegue encontrar esperança em Deus, o que é que sobra? Aí eu vou encontrar esperança na comida, vou encontrar esperança num videogame, no pecado, no sexo livre, alguma coisa lícita, até que vem ali como um recurso que às vezes pode ser divino, pode ser um instrumento de Deus para nos dar às vezes algum conforto na vida, porque Deus muitas vezes quer nos dar conforto por meio das coisas que ele criou também. Tem um livro muito bom do Joe Higney chamado Coisas da Terra. As Coisas da Terra. É muito bom. Às vezes a gente acha que a coisa mais espiritual é ser feliz sem precisar de nada. Ter paz e felicidade sem nada. E às vezes Deus nos deu coisas para nos dar paz e felicidade. Nos deu comida, nos deu descanso, nos deu remédios, nos deu muitas coisas que são úteis pra gente também. Deus nos deu recursos para aliviar a nossa dor. Então ele deu remédio, ele deu às vezes um descanso, um passeio, um seriadozinho, uma comidinha. E às vezes é o que precisa, né? Eu acho muito legal porque na história de Elias pede pra morrer, né? Achar e morrer e tá lá dizendo, Deus é meu filho, eu vou morrer e tal. Aí o que é que Deus faz pra curar Elias? Manda comida e manda ele dormir, né? Então assim, tem dores que o que cura é um lanche e uma soneca, entendeu? O feriado é instrumento de Deus pra resolver. Tem outras coisas que são mais profundas, né? É por aí. Assim, percebi, sempre que você tem uma dúvida, você recorre à escritura, né? Claro. Mas uma pergunta mais profunda. O que te leva, pessoalmente, a crer na escritura em primeiro lugar? Que legal. Isso é um bom jeito de encerrar. A escritura possui testemunhas confiáveis de um relato que eles visualizaram com os próprios olhos. O que eu quero dizer? Como é que eu tenho acesso à realidade? Eu tenho acesso à realidade por meio, eu diria, de um acesso direto. Eu tô vendo você diretamente aqui. Ou de um acesso mediado. Alguém me conta uma história, eu tenho um fato, eu tenho um livro, eu tenho uma revista, eu tenho um registro. Então, a única forma de eu ter acesso a algo que eu não vivi é por meio de um testemunho. Que vai ser um vídeo, vai ser uma foto, vai ser uma narrativa, vai ser uma história, vai ser um documento escrito. Eu tenho uma série de documentos que compõem o Novo Testamento, que os escritores desses documentos dizem que viram o que aconteceu, estava lá, testemunho ocular de todos os fatos, escreveram isso tudo, narraram isso tudo, trouxeram provas disso tudo e assinaram com o próprio sangue aquilo que viram. Eu vi. É diferente do martírio por uma fé. Um muçulmano que se explode, ele tá cometendo um ato de martírio por algo que ele acredita. Agora, os apóstolos cometeram martírio, morreram em nome daquilo que visualizaram. Eu vi, tá aqui. Esse caba apareceu, esse caba curou gente doente, esse caba ressuscitou morto, esse caba fez esse monte de coisa aqui que não dava pra explicar. Dizia que era Deus, dizia pra gente ver de tal forma, disse que ia morrer e ressuscitar, morreu, todo mundo viu morto, 3 dias depois apareceu vivo, e ainda andou 50 dias com todo mundo para mais de 500 testemunhas. Tá aqui, ó. É Jesus de Nazaré. Diz para viver desse jeito. As testemunhas são confiáveis, o documento chegou a mim de forma fiel. O número de cópias que a gente tem desses documentos é maior que qualquer outro documento primitivo. Com muita fidelidade chega a mim, com testemunhas que assinaram com o próprio sangue aquilo que viram e ouviram, né? O que é que eu faço com essa informação? Eu sigo. Se eu grito aqui, sei lá, tem uma bomba, sei lá, aqui dentro, o que é que você faz com essa informação, né? Se você acredita em mim como testemunha confiável, você corre, certo?
Pá, por que o Iago ia dizer que tem uma bomba ali? Ele não vai pregar uma peça fuleiragem dessa. Ele não vai estar mentindo, ele deve achar que tem uma bomba mesmo. Vamos embora. Se eu pego um documento como esse e diz que tem uma bomba aqui, e essa bomba se chama Jesus Cristo, que virá pra julgar justos e injustos, que diz pra mim como é que eu devo viver, e que diz que eu tenho que amá-lo acima de todas as coisas, que diz que todos esses documentos são verdades e revelações sobre ele, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Se eu acredito que tem uma bomba no prédio, eu corro. Se eu acredito que Jesus é Deus que se revelou no Novo Testamento, eu sigo. E eu não tenho outra decisão. É só essa mesmo. Tá bom? A gente já tá num horário um pouco mais pra frente, então já tá quase 1 hora aqui de conversa. A gente vai ter um tempo de assinar os livros de vocês. Eu acho que deve estar vendendo lá embaixo, de alguma forma. Então, eu vou assinar alguns livros. Se você quiser tirar foto, a gente tira foto. E é isso. Agradeço profundamente vocês que tiraram essa sexta-noite pra estar aqui. Tanto os amigos, familiares, gente da igreja que veio pra cá, como pessoas que eu não conheço, que vieram pra cá porque de alguma forma ou me conhecem na internet, ou o que quer que seja. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vou fazer essa obra poder, chegar na sua casa de alguma forma. Que Deus os abençoe. Eu vou fazer uma oração breve. E então a gente faz uma fila aqui pra tirar umas fotos. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu o livro de Jó. Te agradeço porque o livro de Jó é um livro magnífico. É um livro difícil, pesado, forte, doloroso. Mas é um livro que, acima de tudo, traz consolo. Não o consolo da falsa religião, não o consolo das promessas vazias de vitória e de viver a melhor vida agora, mas o consolo de que mesmo quando as coisas estão difíceis e terríveis, a mão de Deus continua conosco. E que o Senhor não esqueceu da gente no sofrimento. Que o Senhor não nos abandonou no sofrimento. Pelo contrário, o Senhor se coloca do nosso lado no sofrimento. E que mesmo que a gente não entenda hoje por que tanta dor, um dia a gente vai olhar nos teus olhos. E a promessa é que é o Senhor que vai limpar da nossa face cada lágrima. Que tudo estará explicado. Porque veremos aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que o Senhor nos faça permanecer, Deus, até lá. Que o Senhor nos dê força e energia para viver diante disso. Senhor, eu peço. No santo nome de Jesus. Amém.